Eu não sei como tá aí na cidade de vocês, o quão frio está, gente, mas aqui está de congelar o dedão do pé e eu assumi meu look urso polar, porque é só assim pra gravar vídeo sem bater queixo com vocês. E aí, gente, me contem aí de onde vocês são, de que cidade vocês são, porque eu quero conhecer melhor quem que tá me assistindo aí nesse domingo de manhã. E aí, gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre Magazine Luiza. Pois é, ela é a queridinha de muitos, entregou o resultado essa semana que passou e apesar de ter entregue um lucro 76% menor do que o ano passado, né, do que o mesmo período do ano passado, né, o primeiro trimestre de 2019, ainda assim ela subiu bastante, gente, e neste ano de 2020 ela já está com uma alta de mais de 40%. Vocês têm ideia o que é uma ação que talvez está num setor que muitas pessoas estavam preocupadas que seria um setor que seria muito afetado, que é o setor do varejo, tá com uma valorização de 40%? Pois é, gente, existem sim algumas empresas que estão conseguindo se dar bem, pelo menos na bolsa de valores, e claro que em alguns aspectos na vida real também, que é o que a gente vai acabar percebendo hoje com base em alguns dados de Magazine Luiza, tá? Pois bem, gente, hoje eu já falei para vocês que o lucro líquido dela foi aí de 76% menor do que o ano passado, ficando em algo em torno de 30,8 milhões. E aí você deve estar perguntando, poxa, mas por que ela subiu, né? Porque, gente, quando a gente olha a receita líquida, ela cresceu em mais de 20%. E aí você deve estar pensando, mas como assim a receita cresceu, mas o lucro líquido diminuiu? Sim, gente, em plena pandemia que a gente está vivendo, crise do coronavírus, a Magazine Luiza teve suas lojas fechadas. Hoje ela tem mais de 1.100 lojas, 1.157 lojas, se eu não me engano, e ela teve aí todas as suas lojas fechadas e, consequentemente, essas lojas têm um custo, elas têm que continuar ali se mantendo. Só que a Magazine Luiza, ela é muito forte no online, no e-commerce. E o que acontece? As vendas do e-commerce, elas deram um salto, tá, gente, de pelo menos 72% em relação ao mesmo período do ano anterior. E por consequência disso, a receita sim, ela foi maior. Só que como as margens de vendas no e-commerce são menores, então é claro que o lucro acabou diminuindo bastante. Claro que por conta das margens, que por mais que você venda muito no e-commerce, suas margens são menores, que no caso dela ficou algo em torno de 0,6%, sendo que antes de tudo isso acontecer, estava em mais de 3,1%, mas o que acontece também é que nesse momento você tem um monte de loja fechada que tem sim custos e que ela tem que continuar bancando esses custos. É claro que muitas empresas, em meio a toda essa pandemia, estão fazendo sim algumas coisas, tomando algumas atitudes para tentar diminuir esse custo. Então, quando você pega Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Renner, Riachuelo, todas elas tentaram negociar os aluguéis dessas lojas. Quando a gente fala de Magazine Luiza, ela também fez aí alguns cortes nos salários com base em uma MP que saiu por conta dessa pandemia, então muitas vezes podendo reduzir a jornada de horários ou até mesmo mudar o salário, né, suspender muitas vezes isso por alguns meses até que tudo volte ao normal. Então os salários de alguns executivos também foram cortados. Então ela tenta realmente enxugar esse custo, mas ainda assim não evitou que o lucro caísse, mas ainda assim ela entregou lucro, tá, gente? Um lucro de quase 30 milhões, sendo que o setor de varejo tá sendo realmente muito afetado. Só que quando a gente fala de Magazine Luiza, ela acaba se sobressaindo justamente por conta desse e-commerce que ela vende muito. E não somente isso, tá, gente? Porque ela vendia produtos dela e ela também está vendendo produtos de outras lojas. Então é claro que tudo isso incrementa muito mais. Quando a gente fala, por exemplo, da parte tecnológica do aplicativo, né, do app da Magalu, ela atingiu aí, o grupo pelo menos atingiu mais de 21 milhões de usuários. E por que eu falo grupo? Porque não tem só Magalu. A gente tem Netshoes, Zattini, a própria Magazine Luiza e a Época Cosméticos. Então, essa questão do e-commerce, a gente sabe que ela tá aí pegando vários segmentos, desde a beleza, eletrodoméstico, também artigos esportivos, tá? E isso é importante, gente, pra gente entender que, não sei se você talvez é acionista dela, se você ouviu a teleconferência dela dos resultados, mas o que acontece? Ela teve sim o seu endividamento aumentado um pouco,
principalmente, gente, porque ela emitiu uma debenture aí, uma emissão de debenture aí de quase 800 milhões de reais, tudo isso para tentar formar um pouquinho mais de caixa, né, conseguir ter um caixa mais robusto para passar por esse momento, que depois dessa emissão de debenture ficou aí com caixa de 5,4 bilhões de reais. Mais uma coisa que eles falaram na teleconferência é que eles conseguem, com a estrutura que eles têm hoje, com a situação atual de hoje, se manterem pelo menos 2 anos com as lojas fechadas, entendendo que eles têm o e-commerce, né, de algumas lojas, que eles sim estão tentando diminuir algumas despesas, apesar do endividamento, né, ter aumentado um pouquinho por essa emissão desses títulos, mas ainda assim me parece que a empresa tem feito sim um bom trabalho, tem feito sim uma boa gestão, principalmente mediante toda essa crise. E aí, gente, depois de passar esse panorama do que foi o primeiro trimestre de 2020 para a Magazine Luiza, e que apesar de ter essa queda no lucro, surpreendeu positivamente e subiu muitas ações por conta do aumento considerável na venda do e-commerce, é importante a gente trazer, assim, alguns números múltiplos importantes que eu sempre trago para vocês no domingo, né? Quando a gente fala do dividend yield, ele está em torno de 0,2%. Então a gente sabe que empresas do varejo, elas realmente dificilmente distribuem aí grandes dividendos. Quem investe nessas ações realmente é pensando muitas vezes na valorização desses ativos, né? E quando a gente fala do endividamento, né, que é a dívida pelo patrimônio líquido, então a gente entende que não é uma dívida tão grande assim, porque ocupa hoje mais ou menos 11% do patrimônio líquido da empresa. Então, com alguns números saudáveis, como por exemplo o próprio ROI, né, que ficou acima de 10,9%, eu considero sim que a Magazine Luiza ela tem surpreendido bastante nesse período de crise. E aí, eu sei que muitos ficam com aquela dúvida do tipo, mas e aí? Mesmo ela subindo tudo isso, eu ainda devo comprar Magazine Luiza? Pois é, diferente do que eu costumo fazer aos domingos, hoje eu tenho essa resposta para vocês, mas essa resposta está no link aqui na descrição, porque o pessoal da Clear e emitiu um relatório com base nesses últimos resultados e, claro, no desempenho da companhia, e inclusive colocou lá a recomendação deles com preço teto, tudo bem bonitinho. Então, hoje, qualquer pessoa consegue acessar essa recomendação através do link que está aqui na descrição, mas se você quiser receber esses relatórios, ou pelo menos os relatórios de algumas ações que você tem na carteira, eu também vou deixar o link da Clear aqui embaixo para você abrir sua conta, negociar com corretagem zero e, claro, continuar se mantendo informado aí através desses relatórios e tudo mais. Beleza, minha gente? Eu acho que hoje era isso. Eu espero que vocês tenham um excelente domingo, uma excelente semana. E aí, deixem aqui os seus pedidos, talvez, com as empresas que vão divulgar resultados aí nessa próxima semana e que aí eu posso trazer, talvez, quem sabe, no domingo que vem, beleza? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.